Ó, tem muita gente pedindo pra gente falar de propostas do Saverio, muita gente querendo falar de futebol, né? E acho que isso também é... Hoje 2 horas vai ser pouco, hein? Já tô Não, vendo. eu acho que é foda isso também, porque, cara, infelizmente quem decide os rumos do Palmeiras hoje é quem está no clube social, né? Nem sempre a galera do clube social tá tão preocupada assim com futebol, né? Depois eu até quero que você fale se você acha que em algum momento dá pra gente separar, ou dá pra, pelo menos, criar 2 CNPJs aí pra separar as coisas de uma vez, né? Mas, enfim... o Theo Martino tá falando, bela entrevista de modo prático, que medidas no futebol você mudaria de pronto, Savério? Abraço, senhores. E acho que já juntando, o Cadu também, o Carlos Eduardo Trevisan mandou um superchat, ficou lá em cima, ele me mandou a pergunta aqui. Ele tá falando, Savério, o que você acha da política de contratações da atual gestão? Minha impressão é que pouquíssimas contratações deram certo e a base do time ainda é da era Matos. A política de contratações, caso você seja eleito, se manterá com apostas de jogadores jovens? Enfim, tá perguntando, e acho que junta aí no que você mudaria Futebol de pronto. mais contratações Se da você atual. manteria essa atual filosofia de contratações e apostar na base, enfim. Em relação às contratações, a gente também tem que ser justo e a gente, até por conta de outras coisas que eu falei aqui já, o Palmeiras passou um período com uma capacidade reduzida de investimento, né? Sobretudo pelos negócios que a gente fez ali na segunda gestão do Maurício, 18, 19, muito para Luiz Adriano, lembra aquela época? Sim, Ramires e tal, ali aquilo ficou, o nível de compromissos, né? Da folha, em resumo, é muito alto. E aí você projeta isso, porque os caras vêm por 3, 4, 5 anos, é muito difícil. Tanto é que, assim, o Palmeiras fatura bastante, é verdade, mas gasta muito. Né? O Palmeiras teve um faturamento de 800 milhões, 840 milhões no último ano, para um superávit de 8 milhões, de 1%. Tudo bem, é um clube, é uma associação civil, não é SAF, não tem que distribuir dividendo, não tem problema nenhum. Mas assim, e você tem que reinvestir, só que não sobra. Aí muita gente às vezes fala assim, nossa, eu não acredito, cadê? Mas não vendeu o Endrick por não sei quantos milhões, não vendeu o Estevão por não sei... Cadê o dinheiro? O dinheiro foi destinado à cobertura de despesa operacional, pagar salário. Né? A gente passa um pouco por isso. O Palmeiras esse ano, por exemplo, em janeiro, antecipou receita de patrocínio até setembro. Palmeiras faz muitas operações bancárias, esse ano já fez mais de uma, eu vejo pelos companheiros que estão no COF, de tiro curto, pegar empréstimo para 60, 90 dias, cobrir a folha para depois devolver. Então teve essa redução de capacidade de investimento. Eu acho que ela vai voltar agora. Por que ela vai voltar? Primeiro porque está pagando a maior dívida que tinha, que era a dívida com ela mesma. Segundo, porque você vai ter, com o novo patrocínio, além do valor, do incremento no valor do patrocínio, não conheço o contrato que está sendo celebrado, mas certamente você vai ter luvas. Todo contrato tem luva. Como vai acontecer com relação às novas questões da lei do mandante, porque ano que vem que vai começar mesmo, né, esse modelo na prática, e o contrato deve ter um gatilho que paga alguma coisa no início. Não conheço também, porque lá tudo velado, mas deve acontecer. Então, a presidente não disse outro dia, ano que vem, no começo do ano, eu vou investir 200 milhões de reais. Ela falou, até me perguntaram, e você vai fazer o quê? Eu falei, vou investir, então já começa até a resposta. Vou investir os mesmos 200 milhões, né? Agora, eu acho, em relação a pessoas, e mesmo não frequentando mais a academia de futebol, mas sabendo as pessoas, onde elas estão, sabendo minimamente como a coisa funciona, há muito pouco a fazer, graças a Deus. Lá não dentro, dá, né? há A muito estrutura pouco, e os processos, né? há que você muito tinha pouco, enfatizado. há muito pouco, né? Talvez, que né, não sei ter a estrutura da base, talvez seria algo vamos falar da legal base, mas pra ali em ter uma cima, mudança. eu acho assim, né? Porque também é muito simplismo as pessoas falarem assim, Savério, você vai ficar com o Anderson Barros, vai ficar com não sei quem, Gente, a primeira coisa é chegar... a gente precisa ouvir as pessoas, porque todo mundo tem as suas ideias. Agora, eu tenho as minhas ideias, eu tenho a minha ideia de departamento. Eu preciso ouvir, por exemplo, a gente citou lá do triunvirato, né? O Léo 1, Léo 2 e o Luiz Gustavo. Pô, o Luiz Gustavo, ele chegar... Assumiram o cargo do estagiário, Cícero, né? Eu tenho absoluta convicção que eles dão conta do recado. Agora, eu preciso preparados. ouvir. Eles podem chegar e falar, pô, Savério, que legal que você veio. Deixa eu te falar um negócio. Pô, a gente tá pensando... seria legal se voltasse a ter a função uma pessoa e a gente com as nossas atribuições. Você entende? Claro. Isso pode acontecer, Kim, em diversos segmentos dentro dali do futebol. Não vejo que tenha... Gosto muito da estrutura que eu conheço. Gosto da parte administrativa. Gosto da parte médica. Gosto da parte de comunicação. Jurídica também, muito boa. Jurídica, muito boa. Então, assim, eu não vejo razão para nada disso.
Em relação ao time, ao futebol mesmo, o que eu vejo é assim, duas situações muito, muito pontuais, né? Muito específicas em relação a onde agir, o que fazer. Não como fazer, o que fazer propriamente, mas que isso é um outro detalhe, é descer um degrau e falar, tá, e aí para isso você vai fazer o quê? Mas assim, primeiro, nós temos no curto prazo, uma competição ano que vem, que nós temos que chegar lá muito forte. Não há outro caminho para o Palmeiras, porque a gente quer ganhar essa competição e vai ser difícil de ganhar, mas independente de ganhar ou não, a gente quer ganhar, mas você tem que chegar em condições de ganhar, em condições de disputar. Então esse é um primeiro ponto. Eu acho que para isso, o Palmeiras hoje, na minha visão de fora, precisa ser reforçado. Precisa ser reforçado. A médio e longo prazo, da metade, do meio da metade para o final da gestão do próximo mandatário, seja ela ou seja eu, vai enfrentar a transição do elenco. Né? Esse elenco vem sendo esticado no limite, um elenco vitorioso, que nos trouxe alegria esportiva. Talvez o maior da história do clube, né? A gente só tem a agradecer, precisa ser estudado isso também, porque isso é um case, é uma situação diferente dentro do futebol, e como tudo, tem os seus prós e tem os seus contras, né? Tem prós, a parte esportiva, enfileiramos o título, não tem nem o que falar. Sim. A parte. Aí você vê, um contrato do Dudu, por exemplo, que foi tão esticado, deu o problema que deu agora. Você começa a ter situações, o cara lá com 2, 3 prorrogações, né? Não quis nominar, o negócio do Dudu a gente pode falar depois, mas para te falar do contexto, né? Do conceito. O cara fica. É como se ele, no momento que ele tá entregando menos, né? Porque ele vai se aproximando, vai ficando mais 32, 33 anos, já tá. E ele começa a ganhar mais, só que ele entregou num outro momento que ele ganhava menos. Então, assim, isso precisa ser examinado. É difícil de o cara aceitar uma redução salarial também, pela história que ele criou. Não existe. Então, não dá pra fazer. É difícil, né? Então, essa é uma grande missão, uma grande tarefa do próximo presidente, que é a transição desse elenco. Porque como toda transição, e aí você vai perder algumas outras peças, né? A gente já perdeu algumas, agora realmente, aquilo que se chama de espinha dorsal, sei lá, mas não é só isso, porque são quadros, não só que alguns hoje foram para reserva e tal, mas que também fazem parte dessa base, desse pilar, vamos dizer, que sustentou essas conquistas todas. Isso não é fácil, porque por mais que você vá lá e pegue 11 camarões, que nem dizia o nosso ex-treinador, você não vai acertar no primeiro ano com os 11 camarões, você não monta um time dessa maneira. Até porque o nosso principal camarão desse ano, a torcida ainda a gente quer ver mais. Então, eu acho futebol é assim. O futebol é assim. Eu acho que essa é a ideia. Agora, em relação a... E aí, descendo mais um degrau, e aí acho que o companheiro perguntou, né? Como eu penso um pouco diversamente da minha concorrente, né? Então, quando vem... nunca vou contratar jogador rodado. Cara, não existe. Um elenco de um time de futebol, ele é uma mescla, ele pode acontecer sim. Pode aparecer uma oportunidade. Claro. Eu posso querer ir atrás. Eu posso querer... Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Em 2010, que foi meu último ano na diretoria de futebol, a gente vinha de 2009, foi um ano difícil, aconteceu tudo o que aconteceu. A gente começou o Campeonato Paulista, o campeonato não foi bom. E ali a gente identificou a necessidade de ter uma liderança efetiva, né? A gente tinha o Marcão ainda, mas o Marcão, ele é uma liderança, mas ele não era uma liderança, ele é uma liderança no sentido do que ele representa, mas ali e tal, né? Vocês vão entender o que eu vou falar. Aí vamos com o Marcos Assunção. Um jogador que ele já tinha encerrado a carreira dele na Europa, ele teve aquele ano no Grêmio Barueri aqui, que foi muito bom, bateu semifinal e tal, entendeu? E teve até outras pessoas que se interessaram e, se revelou um puta negócio, né? Campeonato de 2012, Copa do Brasil, ele tem a participação relevantíssima, determinante. Só que, assim, na visão atual, uma operação dessa jamais aconteceria aqui. O cara desse rodado e tal. Eu não tenho problema nenhum. Fizemos outras na nossa passagem, a gente trouxe o Denilson, cara. Lembra? O Denilson veio, ajudou demais em 2008. Edmilson também era um perfil mais ou menos parecido. Era um perfil, que o Edmilson tem um problema de contusão. Então, ele no começo, ele colabora demais no começo, mas depois ele começa a ter. Então, essa é uma visão que eu tenho. Eu acho assim, hoje nós fizemos e realmente tem uma questão exitosa na categoria de base. Não dá para carregar toda a responsa só na molecada, na garotada. Não dá.
Em algum momento você vai pagar essa conta. Tomara que ele não seja tipo no Super Mundial, né? Então eu acho que você sempre tem que trazer, tem que olhar sim essas. E você, se você acerta também num nome mais rodado, você tem um retorno muito grande esportivo, cara. Muito grande esportivo. Para complementar e não deixar a pergunta como um todo, em relação à base, cara, em relação à base eu acho assim, eu tenho uma amizade com o João Paulo antes dele chegar no Palmeiras pela associação. E não tenho com ele, porque, cara, é constrangimento, né? Ele tá lá, ele é diretor, a gente não mistura as coisas, nunca liguei para ele, tá? Mas convivo com ele lá na associação e tal. E é um cara excepcional, um puta quadro, né? E assim, eu acho que ele não sai de jeito nenhum. No que depender de mim, é óbvio que ele não vai sair, né? Como creio eu que o Abel também, né? O Abel também não. O Abel também não. Acho que ia ser um tiro no pé se falar que o Abel não continuaria, né? Eu acho que nenhum palmeirense, tirando uns doidos no Twitter, querem um Abel fora, né? Tem gente querendo da cabeça. Pelo amor de Deus, tem cada uma, né? E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!